da dor, da angústia. Mas Deus não nos chamou para nos movermos por essas coisas. Deus, Ele nos chamou para nos movermos pelo reino de Deus, pela sua palavra, por aquilo que Ele tem enxertado no meu coração e no seu coração. O texto não começa com milagres, ele vai terminar com milagres, mas ele começa com uma visão. Nós estamos numa campanha, na igreja que Deus nos colocou em nossas mãos para estar presidindo, ali em Santo André, no Parque das Nações. Estamos com uma campanha de quarta-feira e o subtema da campanha é: o milagre começa com o que você tem. O milagre, ele começa com o que você tem. Porque nós almejamos grandes coisas da parte de Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz: ser fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Às vezes não damos valor para aquilo que Deus nos dá, as armas que Deus nos dá, mas queremos mais. Deus, me dá mais. E o Senhor me pergunta para mim e para você: mas o que eu tenho colocado nas suas mãos? Porque para Moisés ele deu um cajado, para Elias ele deu uma capa, para Davi ele deu uma funda. Eram armas espirituais, que prefiguravam armas espirituais. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus, para a quebra de todas as fortalezas. Veja que esse texto, ele começa com uma visão. Porque se nós queremos fazer missões, precisamos ter a visão da parte de Deus. Mas se vai ter visão, também vai ter oração. Porque missões é feita com oração. Amém, amados? E quantas pessoas hoje, o bispo ele costuma falar isso. Ele diz: eu sei que aqui não tem, mas lá onde eu congrego tem. Quantas pessoas têm desfalecido na oração, amados? Quantas pessoas já não buscam mais a Deus em oração? E essa é uma das ferramentas, uma das armas espirituais mais poderosas que Deus ele tem dado para a sua igreja. É uma das armas mais poderosas que Deus ele tem nos confiado, a oração. A oração, amados. Se nós queremos ser eficazes em missões, em evangelismo, em pregar o evangelho, em cumprir o ministério, precisamos ser despertados para a oração. Eu não vim aqui trazer algo novo, eu vim aqui para trazer palavra de Deus para a sua vida. Nós precisamos crescer em oração. Em oração, amados. Porque a Bíblia vai dizer aqui no texto que Paulo, ele tem uma visão, ele se move pela visão, porque Paulo podia dizer assim: não, quer saber, esse negócio aqui é que eu comi um pouco comi salsicha ontem à noite, não tem nada a ver. Mas o que o texto vai dizer, olha só, versículo 9: e concluindo e entendendo que Deus queria que eles pregassem o evangelho. Então eles entenderam a visão e se moveram pela visão. Entenderam a visão e se moveram pela visão. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: entenda a visão e se mova pela visão. Diga: entenda a visão e se mova pela visão. Precisamos entender, mas precisamos se mover. E a Bíblia vai nos dizer no contexto posterior dos versículos que Paulo então ele vai orar, ele e Silas vai orar. Mas Paulo precisava orar. Um homem que foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, que ele disse que nem era lícito falar. Um homem que escreveu 13 cartas.
Um homem que, quando, pela demanda da igreja, ele não podia alcançar os enfermos, ele mandava o seu lenço, e aonde o lenço dele tocava, Deus curava. Mas esse gigante da fé está indo para a hora da oração. E a Bíblia diz que quando ele está indo para a hora da oração, ele vê uma moça, não é isso? Uma moça, porque missões tem visão, missão tem oração, mas missão também tem o espírito de discernimento. Espírito de discernimento. A Bíblia diz que Paulo, ele começa a passar pelo local, e uma vez, duas vezes, três vezes, o que a moça diz? Ouve esses homens, porque eles pregam a verdade, eles são grandes homens de Deus. Ela falou alguma mentira, irmão? Ela falou alguma mentira? Ela falou a verdade. E como Paulo discerniu que sobre aquela moça estava um espírito de adivinhação e não de Deus? Como? Como foi, amados? Eu sei que vocês sabem. Sim ou não? Sabe ou não sabe? Hã? Se vocês falar conta, eu conto. Não, fala mais alto. Por causa da bajulação. A bajulação, irmão. Eles são grandes homens de Deus. Ouve eles, viu? O Espírito de Deus não fica bajulando ninguém, irmão. Tem muita gente que para fazer a obra tem que ficar bajulando ele todo dia. Tem que bajular. Olha, irmão, sem você é muito importante. Sem você a igreja vai fechar as portas. Não tem, você é Pai, Filho, Espírito Santo, e você, rapaz. Às vezes nós ficamos frustrados. Mas o bispo não está me vendo, o pastor não está me vendo. Ei, irmão, quando Jesus se revela para 7 igrejas da Ásia, ele fala algo incomum. Ele diz assim, em todas as igrejas que ele se revela, ele diz assim: ei, eu tenho visto as tuas obras. Amado, se o homem não vê, Jesus está vendo. A Bíblia Sagrada diz que aquilo que nós fazemos em secreto, ele nos exalta em público. Aquilo que você faz para Deus em secreto, Ele te abençoa em público. Se nós queremos fazer missões, amados, temos que saber que vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados. Mas Deus está falando para mim e para você: eu tenho visto a tua obra, eu tenho visto o teu trabalho. E quando o pastor me convidou, o bispo sabe, eu não saio, eu não vou de domingo, irmãos, é difícil. Mas quando ele me falou que o tema era missões, ardeu no meu coração. Sabe por quê, pastor Flávio? Porque já não está mais em moda fazer culto de missões. A igreja ficou tão egocêntrica que já não está mais na moda fazer culto de missões. Mas quando você faz aquilo que ninguém faz, Deus te dá o que ninguém tem. Quando você faz o que ninguém faz, Deus te dá o que ninguém tem. Porque moda ou não, o que mais nós precisamos é de missões. O que mais nós precisamos, irmãos, é sair das 4 paredes. Sabe por que às vezes eu e você estamos tristes? Porque a gente não sai das 4 paredes e prega o ID de Jesus Cristo. Isso na verdade é até uma questão psicológica, né? Você vai buscar um psiquiatra, por exemplo. Se você estiver em depressão, se você estiver triste e for conversar com um psiquiatra, sabe o que ele vai falar para você? Você tem que ajudar mais as pessoas. Ele vai te dar até algumas comunidades para você visitar. Porque aí você vai ver como que as pessoas estão e vai agradecer a Deus pela sua vida e por aquilo que Ele tem te dado e tem colocado nas minhas mãos e nas suas mãos.
Irmãos, há uma tristeza segundo Deus. Vocês conhecem a tristeza segundo Deus? Lá em 2 Coríntios capítulo 9, fala da tristeza segundo Deus. Diz que a tristeza segundo o mundo, ela produz morte. Mas a tristeza segundo Deus, ela é dada para arrependimento. E muitas vezes nós estamos tristes, sabe por quê? Pode o bispo orar por você, pode os pastores orarem por você, pode quem for orar por você. Você se alegra naquele momento, mas depois vem um abatimento de novo, porque às vezes é uma tristeza segundo Deus. E sabe quando essa tristeza vai sair? Quando nós estivermos no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, amados. Fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ajudando esse lugar que Deus Ele te plantou aqui para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu fui orar para uma mulher. E essa palavra veio no meu coração, amados. Eu estava orando por ela, e o Espírito de Deus falou para mim, enquanto eu orava por ela, falou: essa tristeza não é segundo o mundo, nem segundo a carne. Essa tristeza quem colocou fui eu. Por quê? Porque às vezes nós não queremos, amados, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Louvado seja o nome do Senhor, amém, amados? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Você recebe essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Bajulação, amados. Às vezes há pessoas que toda vez, não, e nem sempre. A Bíblia diz que Deus ele tem um galardão. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, em tom profético, mas não é mecânico não. Profético. Se você crê nessa palavra de verdade, olhe para o seu irmão e diga: Deus tem visto as suas obras. Diga: Deus tem visto, bispo, Deus tem visto, Deus tem contemplado, Deus tem visto as tuas obras. Deus ele tem visto, irmão. Deus ele tem visto, Deus ele tem contemplado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem visto. Ele tem visto, irmão. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. Ele vê o que ninguém vê, ele enxerga o que ninguém enxerga. A Bíblia diz que Paulo agora, incomodado no seu espírito, ele repreende aquele espírito de adivinhação. E aquela mulher dava lucro para muitos senhores ali, com esse espírito de adivinhação. Paulo repreende o espírito de adivinhação, e por causa disso, ele e Silas são açoitados. Não com poucos açoites, viu? Porque geralmente a lei mandava açoitar uma quarentena, não podia açoitar mais de 40 açoites. Agora, vocês já viram os açoites como que eram, amados? Então, provavelmente, eles foram açoitados 39 vezes. Porque eles não deixavam açoitar 39 vezes. E lançado no cárcere inferior, sangrando, por fazer a vontade de Deus. Por fazer a vontade de Deus. Mas quando eu olho para o versículo de número 25, eu não vejo um Paulo e Silas azedo, amargurado, entristecido, reclamando. Não, eu não vejo. Eu vejo um Paulo e Silas no versículo de número 25. A Bíblia Sagrada vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aqui está o segredo do poder. Aqui está o segredo da autoridade. Aqui está o segredo, amados, do poder, da autoridade de Deus sobre a vida desses homens. Porque numa ótica comum, eu não vou dizer nem carnal, numa ótica comum, qual de nós
ao sermos injustiçados, açoitados, vamos orar e cantar louvores a Deus. Então veja que a autoridade que Deus deu sobre a vida desses apóstolos, porque prevaleceu a glória de Deus sobre a vida deles. O terremoto, ele não vem, amados, porque nós sofremos. O terremoto, ele não vem porque nós sofremos. Tem muita gente sofrendo aí, viu? Tem muita gente sofrendo, viu? Tem muito crente sofrendo. Mas o terremoto, ele vem quando você passa por injúrias, por calúnias, por perseguições, por sofrimento, mas não negocia valores. Passe o que passar, mas eu não negocio valores. Porque geralmente quando começamos a passar pela dor, pelo sofrimento, pela perseguição, a gente começa a ter dó de nós mesmos. Aí nós sabe o que pegamos? Pegamos uma cadeira e começamos a lamber as nossas feridas. Ninguém mais olha para mim, olha o que eu estou passando, aceitei Jesus como Salvador, estou fazendo a obra, sou dizimista, sou ofertante, estou na igreja, cumpro o meu ministério. E a gente começa a lamber as nossas feridas, amados. Eu digo isso com propriedade, porque está aqui um homem que por anos lambeu a sua ferida. E sabe o que aconteceu nesses anos? Nada. Porque Deus não nos chamou para ficar lambendo as nossas feridas, irmãos. Deus, Ele te chamou para trazer cura na sua alma. Deus, Ele te chamou para trazer restauração na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos uma vítima, nós somos filhos de Deus. Não somos vítimas. Ai, coitado de mim. Não, irmãos. Se tem uma coisa na minha vida, se tem uma coisa, irmãos, está aqui minha esposa, 37 anos juntos, coitada. É benção. 37 anos juntos. Se tem uma coisa, amados, e ela sabe do que eu estou falando. E já convertido, viu? Já convertido. Porque por uma capa de super espiritual não é difícil. Não é difícil. Se tem uma coisa que eu era insatisfeito. Ô camarada insatisfeito. E a insatisfação, ela abre portas para quebra de aliança. Viu? Toda quebra de aliança vem com a insatisfação. Sim ou não? Sim. Você tem um amigo, não, mas a gente já não é mais amigo. Estou satisfeito com você, mas você quer saber? Não vamos andar mais junto, não. Não existe isso. Antes da quebra da aliança vem insatisfação. E sabe como Deus tratou comigo isso, irmão? Eu sei que aqui ninguém é insatisfeito, viu, irmão? Estou falando aqui. Eu sei que aqui todo mundo é glória a Deus, aleluia. Todo mundo é grato, irmão. Todo mundo. Mas eu não era. Eu estou falando de mim, tá? Então quando você for conversar com alguém que é insatisfeito, você pode contar esse testemunho, porque eu sei que você não é. Mas de mim, insatisfeito. Só em Santo André. E na minha insatisfação, nós pegamos 4 crianças para cuidar. Então, está ali a minha filha do ventre e mais 4 crianças para cuidar, que iam para o orfanato, e nós acabamos ficando com elas e cuidando delas. Irmãos, eu fiquei desempregado. As pessoas prometeram, como sempre, nos ajudar. Não, você só vai cuidar da parte burocrática, só dessa questão de educação, mas alimento, tudo isso a gente vai dar. O que vocês acham que aconteceu, irmãos? E numa das minhas crises, eu sei que você não tem crise, mas eu tinha, viu, irmão? Eu tinha muitas crises, viu? Eu tinha muito questionamento com Deus. Eu sei que você também não tem questionamento com Deus, mas eu tinha muito questionamento. Mas Deus não responde pergunta, Deus responde resposta. Deus não responde questionamento, Ele responde a sua resposta. E
insatisfações, eu vou contar dois testemunhos aqui. Minha esposa trabalhando em vendas, e ela precisava fazer uma venda para a gente comprar alimento para as crianças, pagar as contas. Ela precisava de uma venda. Se ela fizesse 5 vendas, ela ganharia um bônus, que hoje seria assim, faria toda a diferença, amados. Ela tinha 4 vendas. Eu falei, não, pode sair, pode ir, porque eu vou ficar de joelho. Eu vou ficar de joelho, eu vou orar o dia inteiro, e eu sei que Deus vai te dar essa venda. Eu estava desempregado. Amados, fiquei com as crianças, ela saiu para vender. Aquele dia, bispo, eu clamei. Mas eu clamei, irmãos. Eu clamei, orei e falei com Deus, expus meu coração. Quando ela chegou, eu falei, e aí, a venda? Ela falou, o que você acha? Ela até falou animada, ela falou, o que você acha? Eu falei assim, claro que vendeu, ô glória. Ela falou, não vendi. Irmãos, é um homem bravo que saiu chutando tudo. E naquele dia, e teve muitos testemunhos, porque Deus trata conosco. Diga para o irmão, diga, Deus trata com você, querido. Diga, Deus trata com você, Deus trata. E naquele dia o Espírito de Deus disse assim para mim, até quando você vai responder desse jeito? Até quando você vai responder desse jeito? Até quando? Tipo assim, eu quero te abençoar, mas responde de forma diferente. Deus está te dizendo aqui nessa noite, eu tenho bênçãos para a sua vida, mas responda de forma diferente. Responda de forma diferente. As cenas se repetem e você responde sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Aí um dia eu entrei no quarto lá de casa e falei, ó, quer saber? Hoje eu vou desabafar com Deus. Vou desabafar. Eu nunca cobrei nada, eu nunca falei nada, mas hoje eu vou pôr ele na parede, como alguns dizem, né? Eu não sei como você consegue pôr um Deus, que a Bíblia diz que a terra é estrado dos seus pés, na parede. Mas eu falei, hoje eu vou conversar com o Senhor. Entrei no quarto e falei, Deus, não está certo esse negócio. O ímpio prospera. Meus irmãos estão desviados e só me mandam foto indo para o hotel fazenda, pescando com a mulher, se divertindo. Agora eu estou cuidando dessas crianças. Estou fazendo a tua vontade, de segunda a segunda eu estou na igreja, estou fazendo a tua obra, e parece que nada vai para frente. E aí eu desabafei, eu falei, quer saber, quase que eu fiz igual a Elias, me mata e está tudo certo. E eu pensei que ele não tinha ouvido, sabe, irmão? Mas ele ouviu. Quando eu saí, é bom estar com a esposa porque ela confirma, viu, irmão? Quando eu saí, nossa casa ela tinha um corredor assim. Quando eu passei no corredor, me deu uma dor. Mas uma dor assim, sabe? Eu falei, epa, eu conheço essa dor. E aí eu fui andando, a dor foi intensificando. Eu me deitei no sofá e comecei a suar frio. Eu falei, amor, não dá tempo de chegar na UPA. Alguma coisa aqui vai acontecer porque a dor é muito grande. Aí eu lembrei do que eu falei lá no quarto com Deus, pus ele na parede, falei umas boas para ele, sabe, irmão? Eu achei que eu podia falar com ele desse jeito, sabe? E eu falei umas boas com ele. E eu lembro, amados, que eu comecei ali a me arrepender. Falei, Deus, me perdoa. Eu estou triste, eu estou desanimado. E quando eu falei isso, alguma coisa andou dentro de mim. Eu falei, mulher, traz a água, porque alguma coisa andou dentro de mim. E eu comecei a beber água. Irmãos, sabe quantas pedras eu expeli aquele dia? Ela contou comigo 20 pedras. No canal da urina, 20 pedras. E à noite eu estava pregando a palavra de Deus.
Porque a gente quer que Deus fique com dó da gente e olhe para nós como menino. Mas Deus não te vê como menino, Deus Ele te vê como homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E isso aconteceu até que eu consegui responder de forma diferente. E quando eu respondi, irmãos, Deus não abriu as portas, Ele escancarou as porteiras. Mas sabe por quê? Porque Ele queria prosperar um homem curado e não um homem ferido. Porque enquanto você está ferido, Deus não tem como te prosperar. Porque Ele te dá, aí o dia que Ele não te dá, você está lambendo ferida de novo. Aí o dia que Ele te dá, você está contente. No outro dia você está lambendo ferida de novo. Mas quando Ele te cura, irmão, Ele te dando ou não te dando, Ele é Deus. Ele é Senhor da nossa vida. Se Ele der, Ele é Deus. Mas se Ele não der, Ele é Deus. Porque você está curado e sabe que Ele sabe das suas necessidades. Passamos processos para cura. Porque quando você tem um trauma na alma, uma ferida, você pensa: Deus, eu não quero passar por aquela porta de novo, não quero passar por aquilo de novo. Mas Ele diz: você vai passar, mas você vai passar comigo. E quando você passar comigo, as águas não te submergerão e o fogo não arderá em ti. Não arderá em ti, o fogo não vai arder em ti. Diga para o irmão que está do seu lado: Ele está te curando, Ele está te curando, Ele está permitindo na sua vida para te curar. Para te curar, meu irmão, é para te sarar. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus decretos. Paulo e Silas estavam curados, sarados, e eles estavam louvando a Deus. Perto da meia-noite, meu irmão, o ímpio não quer ouvir você orar e louvar a Deus nem 7 horas da noite. Imagina perto da meia-noite. No final da segunda vigília, primeira vigília das 6 às 9, segunda vigília das 9 à meia-noite. Perto do final da segunda vigília, Paulo e Silas orando a Deus. E quem ouvia? Quem ouvia? Quem ouvia? Diga: os presos. Preso não ouve ninguém, irmão. Sabe por que o preso está preso? Porque ele não ouviu o professor, ele não ouviu o conselheiro, ele não ouviu o pai, ele não ouviu mãe. Por isso que ele está preso. Porque se ele ouvisse, ele não estaria preso. Mas Paulo e Silas, eles ouviam. Paulo e Silas, eles ouviam, orando e louvando a Deus. Quando de repente, diga de repente, veio o terremoto. E o de repente, se tem uma coisa que Deus tem me ensinado, que isso aqui é uma força de expressão. Porque o de repente de Deus não é de repente. O de repente de Deus tem um contexto, tem uma história. Deus sabe o que essa igreja precisa, o que os bispos, pastores precisam. Sabe das obras, sabe da labuta, sabe do trabalho, sabe de tudo, amados. E você está na caminhada com Deus, e você está ali com o Senhor nos processos, renunciando isso, renunciando aquilo, mortificando a sua carne, crucificando o pecado. Você está ali dia a dia, não negociando valores. Aí sabe que Deus faz? Vira a sua vida de ponta cabeça. Aí alguém olha e diz: foi de repente, olha que sortudo. Ei, irmão, não foi de repente, é a sua história com Deus. Porque o que vai fazer com que o terremoto venha aqui é o contexto. Se você acha verdadeiramente, se Paulo e Silas tivessem reclamando, angustiado, você acha que o terremoto viria, irmão? Não viria. Não viria. Deus, Ele tem um de repente para a sua vida, meu amado. Eu quero profetizar em nome de Jesus.
Eu quero profetizar pelo poder da palavra de Deus. Deus, Ele tem o de repente para a minha e para a sua vida. Num dos desânimos da minha vida, para Deus me curar, eu falava assim: Deus, mas Senhor, com 43 anos eu não tinha carro. Andava para ir para a igreja 45 minutos para voltar e 45 para ir, 45 para voltar. Você imagina em 4 crianças que nós adotamos, em 7 andando na rua. Ninguém dava carona para nós, irmão, porque só se fosse um ônibus para dar carona para nós. Aí os irmãos passavam, buzinava, opa, glória a Deus. 40 e poucos anos, não tinha. Tinha gente que chegava em mim e falava: pastor, você não está debaixo de alguma maldição, não? O que está acontecendo com o senhor? Deus estava tecendo a minha história, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus sempre falava no meu coração: o que eles têm, eu te dou da noite para o dia. Mas o que eu estou te dando, muitos vão querer e não vão ter. Ei, irmão, o que você acha que você precisa, Deus te dá da noite para o dia. Mas a unção que Ele vai derramar sobre a sua vida, muitos vão olhar, vão querer, mas não vão ter. É assim, amados. De repente veio o terremoto, todas as prisões foram abertas. O interessante é que os presos aqui queriam ouvir Paulo e Silas. Os presos, diga, os presos. E eram perigosos, porque não estavam no cárcere superior, estavam no cárcere inferior. Então eram presos perigosos, que estavam no cárcere inferior. Agora eles queriam ouvir Paulo, por isso as prisões foram, diga, abertas. Porque quando nós ouvimos aqueles que Deus coloca na nossa vida para nos aconselhar, para ministrar sobre a nossa vida, as cadeias se abrem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem que ouvir. Até os presos, quando ouviram Paulo, as cadeias se abriram. Mas lá em Atos 27, na onde? Os que estavam livres na embarcação com Paulo não quiseram ouvir ele. E por não querer ouvir Paulo, os ventos se transformaram em tempestades. E as tempestades levaram tudo o que eles tinham. A pergunta é: nós vamos ouvir ou não vamos ouvir, irmãos? Porque a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endurecerá o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Diga para o irmão: não endureça o seu coração, meu querido. Diga: não endureça o seu coração, em nome de Jesus. Veja, tem pessoas livres que não ouviram Paulo, que ficaram presas. Mas tem pessoas presas que ouviram o apóstolo Paulo e se transformaram em livres. Porque nós precisamos saber ouvir, amados. E o interessante, finalizei. É que quando as cadeias se abriram, irmão, ninguém saiu correndo. Agora você imagina uns presos que não tinha saidinha. Não tinha saidinha de Natal, não tinha saidinha de Ano Novo. Sim ou não? Não tinha saidinha, irmão. Os camaradas não via a luz do sol por muito tempo. De repente as prisões se abrem e ninguém sai correndo. Porque o culto ainda não tinha terminado, irmão. Paulo ainda não tinha dado a bênção apostólica.
O culto não tinha terminado. Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, aqueles presos foram transformados, foram libertos pelo poder de Deus. Amados, quão é importante fazermos missões, e quão é importante deixarmos Deus fazer missões dentro de nós, Deus trazer dentro de nós o teu reino, sarar as nossas feridas e nos preparar para a sua obra, amados. Quão é importante isso, porque quando você está curado, você cura, quando você está liberto, você liberta. Você está curado, irmão, você é um instrumento de cura. Quanto que vale a sua cura? A sua cura não envolve só você, não envolve só a sua casa, a sua cura envolve pessoas, envolve o reino de Deus. Paulo estava curado, por isso ele trouxe cura. Agora, ele sempre foi curado? Não. Todos nós passamos pelo processo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória. Deus, Ele está transformando a sua vida. Não desista, se anime nessa noite por essa palavra, porque Deus, Ele vai te usar. Irmãos, eu vim para o Evangelho com síndrome de pânico, eu vim para o Evangelho com depressão. Eu trabalhava na farmácia, na Intermédica, eu trabalhava na farmácia, eu era quimiodependente, amados. Cheguei na presença de Deus com muitas feridas, mas o Senhor tem curado uma por uma. Louvado seja o nome do Senhor. Uma por uma, amados. E naquilo que é a sua maior dor, é onde Ele mais vai te usar. Pega essa palavra para você nessa noite, em nome de Jesus. Aquilo que é a sua maior dor, é onde Deus mais vai te usar. Mais vai te usar. Você diz, olha, eu tenho uma limitação aqui, e Deus está dizendo, eu sei, eu te chamei sabendo da sua limitação, eu vou te curar, e vou te usar, para a glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se recebe, se coloque de pé. Deus vai te curar, meu amado, Ele vai tratar com você.